Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Tântrica Aspirante Podcast e hoje o meu convidado é o Ronan Pinto Galão, bem-vindo. Obrigado. O Ronan foi o meu primeiro grande inspirador neste trilho tântrico há 10 anos atrás. Queres acreditar que já passaram 10 anos? Não, prefiro que não. Muito bem-vindo e gostava muito de começar contigo. Era só assim que me faria sentido começar esta jornada de fazer estes episódios, que no fundo eu quero muito trazer a partilha genuína de aspirantes tântricos para o mundo. Porque acho que é importante, mais do que estarmos só a falar o que é o Tantra e de um lugar já de partilha enquanto professores, por exemplo, ou enquanto terapeutas, nós podermos falar do que é realmente o trilho tântrico, enquanto praticantes, enquanto estudantes, enquanto aspirantes. E então tocou-me muito poder trazer-te a ti, porque foste tu o homem que me inspiraste a começar esta viagem, e gostava que também partilhasse um bocadinho como é que tu começaste. Bom, se para ti começou há 10 anos, para mim começou há 17, 18 e eu acho que na altura, quer tu, quer eu, acho que tivemos uma parte que eu acho que é rara hoje em dia, portanto eu acho que é bom começar com este disclaimer. Como é que diz disclaimer em português? Enfim, com esse disclaimer, porque o que nós vamos dizer pode parecer um bocadinho fora, um bocadinho estranho. E está tudo bem, nem todas as pessoas têm o mesmo percurso. Mas nós fizemos aquele tipo de percurso que eu acho que hoje em dia é um bocadinho mais raro para a maioria das pessoas, que é, sabes aquele episódio da vida de Jesus, quando ele vai e vai buscar os discípulos e diz: levanta-te e segue-me, larga as redes e segue-me. E eu acho que tu e eu fizemos um bocadinho isso, ou seja, houve ali um momento da vida em que a vida te põe esta hipótese: levanta-te e segue-me, e tu ou segues ou não segues. Só que já não estamos no tempo de Jesus, em que os profetas eram uma coisa comum e em que era normal tu seguires um profeta ou seguires alguém que te estava a orientar. E então hoje em dia esse levanta-te e segue-me é muito mau em termos sociais, não é? Eu lembro que na altura estava a estudar no técnico ainda. Os meus pais são pessoas bastante tradicionais, de Évora, lá do Alentejo, onde tudo é assim muito família, e então aquela ideia inicial de, olha, não vou usar o curso que vocês soaram para pagar, o curso superior, não é? Não vou usar isso, vou dedicar-me a uma vida espiritual, vou para uma comunidade, para um ashram, como nós chamamos, e vou dedicar a minha vida a isto. Ou seja, nem sequer foi aquela ideia que muitas pessoas fazem de, durante um tempo, vou fazer isto. Não era essa a ideia, acho que contigo também não foi essa a ideia, foi, ok, vou fazer isto, ponto final. E esse passo, acho eu, do levanta-te e segue-me, esse passo do vou entrar a sério nisto e fazer disto a minha vida e fazer deste caminho o meu caminho, acho que é assim o ponto que delimita tudo o resto que eu vou dizer, para perceber que não é estranho só fora deste contexto. Portanto, dentro do contexto em que a tua vida está dedicada a um caminho, seja ele qual for, as coisas são diferentes. E só por analogia, é como se tu decidisses dedicar a tua vida e o teu caminho a ganhar os Jogos Olímpicos de remo. Tens uma equipa e vocês têm que estar perfeitamente sincronizados, têm que trabalhar muito bem. E uma pessoa que faz essa vida sacrifica muitas coisas, inclusive também coisas com amigos, coisas com família, porque tu tens que atingir aquele pico, não é, que tu queres atingir. E então é isso que eu sinto, que este passo de viver uma vida espiritual a 100% e não uma parte na vida normal, uma parte na vida espiritual, faz com que muitas coisas sejam um bocadinho 100%, ou seja, são diferentes daquilo que é normal. E então eu digo isto para que as pessoas que estejam a ouvir e que pensam, não, isso nunca seria para mim, está tudo bem, há outras formas de o fazer, mas como perguntas a mim como é que foi a minha jornada, começou assim. Começou com levanta-te e segue-me, e eu segui, na altura muito virado ao yoga, ainda não era tanto tantra no início. E depois de entrar para uma comunidade, começar a viver em ashram, começar a praticar, o mais chocante, acho eu, ou aquilo que é mais, acho que seria mais complicado de compreender para as pessoas de fora, porque é que alguém se entrega. E há um filme, por acaso estou só a fazer analogias com Jesus, mas podia estar a fazer com outros mestres, não é? Mas há um filme na vida de Jesus, que é o Reason, em que mostra a perspectiva da vida de Jesus a partir de um soldado romano. E como é que aquilo foi vivido pelos olhos do soldado romano. E então, a certa altura, o soldado está, mas porquê é que vocês seguem este tipo? Porquê é que vocês o seguem? E ele depois cura um cego, ou um paralítico, já não me lembro. Cura uma pessoa, e o soldado fica assim, e Pedro diz-lhe, é por isto que nós o seguimos. E é um bocadinho mesmo com o caminho espiritual. Ou seja, eu, por exemplo, quando comecei o caminho espiritual, vinha de uma vida inteira
de muitos problemas, especialmente a nível de saúde. Eu tinha asma brônquica, dei muitas dores de cabeça aos meus pais, tive que ir de emergência para o hospital muitas vezes sem conseguir respirar, tomava injeções de cortisona, foi uma vida inteira a passar por isso. Eu e os meus familiares, coitados, era uma coisa com... Isso e alergias, lembro-me que fazíamos aquelas análises para ver ao que é que somos alérgicos. Eu era alérgico a tudo, à umidade, ao pó da casa, era alérgico a tudo. E de repente, quando começa este caminho e o meu professor me diz, se fizeres isto, 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 vais ficar bem, e eu faço isto, isto, isto e fico bem, é por isso que eu sigo yoga, é por isso que eu faço yoga, é por isso que eu pratico estas coisas, porque funciona, não é? Então não é uma coisa que, acreditas em... Eu não acredito em nada, eu sei pelo meu corpo, graças a Deus, espero que não mude, que aquilo que eu estou a fazer produz-me certos resultados. Então isto é, assim, o início da caminhada. Se calhar não vou estar a dizer muito mais, não sei se queres agora tu. Antes de mais, eu identifico muito com aquilo que partilhaste e com essa abordagem, e obrigada por teres trazido isso. Porque há um grande paradoxo aqui, não é? Porque, por um lado, o Tantra também nos permite nós podermos estar integrados na sociedade e sim ter um relacionamento, sim ter uma relação com a nossa família, não temos de renunciar a tudo e a um trabalho para ir para os Himalaias, como eu costumo dizer. Por outro lado, há toda esta viagem e quem eu sinto que está realmente a trilhar o caminho, seja ele qual for, autêntico, espiritual, sabe que tu muitas vezes, eu costumo dizer aos meus alunos, tens de passar deste lugar de aqui para em lado nenhum, para em todo lado, ou de isto para nada, para tudo. E esta morte do ego, não é? Este largar as vestes antigas para poderes realmente despertar para quem és na verdade, é algo que eu sinto que muito poucas pessoas estão dispostas a fazer ou perceber essa viagem. E está tudo bem. Mas, de facto, houve todo um processo e eu ainda me sinto a descamar, digamos assim, ainda me sinto a tirar casacos, mas há um passo de entrega a esse caminho, a esse segue-me, que para mim, mais do que alguém, é um trilho de alma que pede por esse... Há um chamamento que pede por essa morte e por esse renascimento. E então podermos dizer que sim, e um sim pleno. Que não é, eu quero e quero ficar a ver como é que é e o que é que parece, mas não estou disposto a largar isto ou aquilo e não quero mudar hábitos ou quero só mudar aquilo que me é confortável, sabes? E então não há nunca um verdadeiro processo de ir ao nada, de ir ao lado nenhum. De haver essa desidentificação para depois podermos despertar para algo superior e mais elevado, não é? Para uma nova realidade. E sim, como sabes, eu também passei por isso, não é? Toda aquela ideia de que ia ser uma empresária e que, enfim, ia seguir um bocadinho o caminho dos meus pais também, não é? E depois também ter largado o curso à última, não ter terminado a licenciatura no último ano e ter decidido, porque tive exatamente esse teste, era uma oportunidade única de eu poder embarcar num retiro que eu sinto que ia ser o retiro da minha vida. E eu tive ali um momento que é, ou vais fazer os exames de final da licenciatura ou vais ao retiro. E ou era ali ou não era. E eu... Foi incrível. Foi o retiro. Mas não é nada fácil explicar isso aos pais, não é? Pois não. E não só aos pais, não é? Quer dizer, é daquelas coisas que se sente na alma ou é muito difícil compreender. Porque, logicamente, não é? Aos olhos da sociedade hoje em dia, as pessoas acham que é surreal, não é? Como é que não acabaste isso? E como é que... Ou seja, há depois toda uma pressão também, todo um contexto onde há pouco espaço para quem sente e tem este chamamento. Sim, eu acho que também há uma certa falta de apoio para quem tem esse chamamento. Não é fácil ter esse chamamento. Portanto, tradicionalmente, tu tens esse chamamento, por exemplo, imagina uma tradição cristã. Tu vais para um mosteiro e não tens de te preocupar realmente com a vida social. Tens a tua vida de mosteiro, tens um sítio onde dormir, tens comida para comer e não há nada mais. Não há nada que tu tenhas que estar... Como é que eu vou comprar? Não existe, não é? Mas sendo o caminho tântrico, este caminho peculiar em que o caminho é feito através do mundo, através daquilo que é a vida, não é? Tu tens que comprar, tens que comer, tens que... enfim, a não ser que, lá está, que alguém, algum professor, alguém tenha feito esse trajeto e tenha se sacrificado para criar um espaço onde tu podes fazer isso, não há, não é? E então tens que encontrar esse equilíbrio entre a vida e tudo mais. E eu acho que é um movimento que começou há uns bons anos, se calhar há 100 anos, já com o Yogananda, depois com Swami Rama e outros mestres. Sri Aurobindo, sim. Começaram a pôr esta ideia de
os householders, como eles dizem na Índia, os householders também podem ser seguidores de Deus, também podem ser místicos, e que trazem cada vez para mais próximo da vida aquilo que normalmente estava reservado às cavernas, aos mosteiros, aos sítios de culto e de prática espiritual. E então eu acho que faz parte desse caminho, e não é para toda a gente ir para dentro do mosteiro. Por exemplo, o Nimkar Ali Baba, que é um mestre bastante interessante, ele tinha um mantra quase que ele dizia a quase todos os estrangeiros que iam lá visitá-lo. Eles iam, punham-se à frente dele e ele dizia: tu viste-me, eu vi-te, vai. Tipo, já está, agora vai para a tua vida, já há aqui a conexão, agora vai e continua. E claro, isto é para a maioria das pessoas. Para algumas delas era ok, senta-te e aprende, e ficas aos pés do mestre, como é a tradição hindu, não é? E então pronto, eu acho que é importante perceber isso, que há fases, há caminhos, há abordagens diferentes, e acho que cada pessoa é responsável por si. Completamente Eu sei, de acordo. tal como tu soubeste, vou ter que falhar os exames, vou ter que ir para aquele retiro. Outras pessoas dizem, não, eu tenho responsabilidades, vou ter que cuidar disto, mas como é que eu trago o máximo que eu puder, aquilo que tu encontras no teu retiro, como é que eu trago isso para esta vida? E aí entram pessoas como tu, pessoas que estão a tentar trazer aquilo que obtiveram, não é? Lá onde foram, para que cada pessoa, no seu nível de responsabilidade e de, como dizer, autoria da sua vida, como é que posso viver uma vida o mais alinhada possível, se isto vibra contigo, né? Se a pessoa nos está a ouvir e pensa, uau, isso é mesmo interessante. Sim, claro. E eu sinto que isso é parte do propósito, não é? Eu sinto muito essa essência tântrica, digamos assim, de depois desse processo, e acho que de certa forma, como eu disse, não sinto que esse processo esteja acabado, de ter completamente assimilado e cristalizado já em mim o nada, mas ainda assim começo a sentir este movimento nesta fase, ao final de 10 anos, de poder, ok, começar em algumas coisas a trazer ao mundo e a trazer com verdade, não em pôr em pedestais de perfeição, nem estar a dizer que estou num lugar em que não estou, partilhar a viagem, não é? Acho que isso é o que é melhor, é nós também partilharmos quais é que são os desafios, o que é que foi difícil, o que é que sentimos que já transformámos, virtudes que já cultivámos, por aí fora. Mas lá está, perceber que nós podemos começar a voltar. Eu senti que podia começar a voltar a integrar-me na sociedade, mas já depois de um certo caminho ter sido feito, em que eu tive 8 anos a viver em ashram, em que em alguns dos tempos não tinha literalmente porta de quarto para fechar e ter o meu espaço, portanto era literalmente aprender a estar em qualquer circunstância, quase, não é? E tive em muito boas circunstâncias, fui muito privilegiada, mas não ter aquele conforto que se calhar eu estava habituada, não é? Ter um quarto só para mim, não ter de partilhar a casa de banho, podia comer às horas que queria, o que queria, estás a ver? E houve um certo condicionamento que eu sinto que foi importante durante um período de tempo, serviu um propósito elevado, na verdade. E agora o grande teste é voltar à vida, voltar à sociedade, voltar ao mundo e, ao mesmo tempo, não me perder. É o que eu costumo dizer, é estar na vida sem ser da vida. Sabes a expressão? Ou seja, eu acho que este é o nosso grande desafio. É conseguir estar nisso tudo e conseguir, lá está, manter o centramento, a conexão, o alinhamento, poder colocar-nos ao serviço, fazer disso um lugar de alma e não de ego, por aí fora, não é? E aí só oscila. Ou seja, aí é que eu vejo que, ok, este movimento foi importante, mas calhar eu vou ter de lá voltar várias vezes, não necessariamente retirar-me outra vez, nesse sentido, e estar só focada em prática, mas ir fazendo esse movimento de me transformar a mim, de ir para dentro e fazer estes retiros interiores, digamos assim, que não dependem de ser tudo exterior, mas ao mesmo tempo já podendo ir integrando em relacionamentos, estar em sociedade por aí fora, sempre tentando não perder isso. Acho que esse é o verdadeiro desafio. Agora trouxeste memórias da vida de ashram e de comunidade, digamos assim, porque ashram, se calhar muitas pessoas não fazem ideia o que é um ashram, um mosteiro, de vida de mosteiro, não é? Porque eu lembro-me o quanto a mente, especialmente, se opõe a isso, porque parece-te que é uma limitação, parece que estás a perder liberdade. Eu agora, como dizias, eu pessoalmente passei a maior parte da minha vida de ashram com 2, 3 colegas no quarto, portanto, privacidade era uma coisa muito rara. A comida era feita para todos comíamos, etc. Enfim, todas essas regras, a prática espiritual diária obrigatória, todas essas regras que parece, por amor de Deus, eu quero é fazer isto ou fazer aquilo, mas
há umas certas orientações no universo, há coisas que é necessário fazer para nós conseguirmos produzir beleza, para nós podermos produzir harmonia, para podermos produzir certos resultados. Então nós agora, por exemplo, estamos aqui. Eu tenho a liberdade de me sentar em cima da mesa e tenho a liberdade de me virar para trás. Mas se eu usar dessa liberdade absoluta, isto não produz beleza, isto não produz harmonia, isto não produz aquilo que é suposto produzir, que é uma conexão entre nós e entre um suposto público, para haver aqui um benefício para mim, para ti e para quem está a ouvir. Portanto, para eu poder produzir um efeito benéfico e útil, eu tenho que sacrificar certas liberdades. Então é exatamente o mesmo com a estrutura humana, com a estrutura de psicologia, com a estrutura emocional. Eu tenho que criar ali uma constrição voluntária, tem que ser voluntária. Se alguém te impõe, vais para a prisão, não é a mesma coisa. Portanto, voluntariamente, tu lá está, levantas-te e segues, levantas-te e fazes aquilo que é preciso fazer e limitas-te e realmente custa-te. E é difícil, não é fácil estares a abdicar de todas as coisas que se calhar te apetecia fazer no momento. Mas por não fazeres o que te apetece e fazeres o que é necessário naquele momento, a tua estrutura interior é transformada. É forjada ali uma nova consciência, digamos assim, e depois é como uma uva e o carocinho da uva, tu apertas a uva e o caroço salta, não é? E então é mais ou menos isso, apertas ali a mente e o ego e não é agradável, não é bom, e depois as pessoas todas estão a dizer, esse sítio onde tu estás não é bom de certeza, olha como tu estás, apertada, etc. Mas quando fazes o percurso até ao fim, de repente, cluc, sai O diamante. esta outra parte para fora, lá está um diamante que é feito sob pressão, não é? Exato. E depois esse diamante é infinitamente benéfico para todos os outros. Portanto, as pessoas que estavam um bocadinho contra ti, etc., vão beneficiar imenso tu fazes o processo até ao fim. Se não fizeres até ao fim, ninguém beneficia. Não beneficias tu, não beneficia ninguém. Mas o fazer até ao fim é muito importante. E esta volta para a sociedade é parte do processo, na minha perspectiva. As pessoas que vivem, eu tenho vivido nos dois lados, não é? As pessoas que vivem num mosteiro, há uma fase inicial, parece-me a mim, de ego espiritual, de nós é que estamos a fazer o que é importante. Olha só como eu estou a abdicar dos prazeres da vida e de todas as tentações do mundo para seguir o meu caminho espiritual. Sim, é interessante o que estás a fazer, mas será que tu conseguias gerir 2 empregos, 3 filhos e será que conseguias? As pessoas perdem a noção dentro do mosteiro, assim como as pessoas de fora perdem a noção do que é um mosteiro, porque não são as nossas realidades. Mas da minha experiência, o universo arranja sempre formas de te ensinar. E tu vais aprender as mesmas lições, quer dentro, quer fora. O mais importante é que haja um alinhamento. E eu acho que esse é um dos passos mais difíceis, porque o levanta-te e segue-me implica um professor, implica alguém que te orienta. E na ausência de haver alguém que te orienta, é muito complicado. E nos tratados tradicionais de yoga e de tantra, é sempre o primeiro passo é o guru, o mestre. Nós cá não gostamos do termo guru. Mas eu, pessoalmente, não consigo imaginar onde é que eu estaria se não tivesse pessoas, no meu caso tive a bênção de ter vários professores, que no momento certo me dizem, ei, vira-te lá, para onde é que tu estás a ir? Vira lá para aqui. Sim, eu também. E então eu acho que este fator de voltar ao mundo é parte do processo, depois de ter sido apertado, não é? Eu acho que a parte do aperto é importante. Parece-me muito, muito valorosa da minha perspectiva. Pode ser só a minha, mas estás-me a perguntar a mim. É muito importante passar uma fase de aperto, seja em que medida for. Se calhar num mosteiro, se calhar numa arte marcial muito estrita, em que tens que realmente treinar qualquer coisa. Ali uma fase em que tens que te forjar. E depois é importante abrir assim e dizer, e agora? O que é que tu fazes com a liberdade que te é concedida? E teres o teu momento de teste, o teu momento de prática, e o mundo e a vida e os problemas da vida, tu metes, sabes, a vida é tipo, metes um dedinho e eles levam-te o braço, agarram-te, agora tenho uma dívida para pagar, agora tenho não sei o quê, e como é que tu te mantens no sítio certo se não tens dinheiro, se estás com problemas, enfim, com as questões que num mosteiro não terias que enfrentar. Portanto, eu acho que esta fase é muito valorosa e as pessoas que vêm até ti, porque estavas a dizer o ser genuíno, etc. As pessoas vão até quem elas precisam. Por exemplo, eu queixei muito dos meus professores, mas muito. Era muito rebelde, muito arrogante, tinha a mania que sabia tudo. E hoje em dia tenho uma gratidão profunda e graças a Deus fiz as pazes com todos eles, porque eu fui muito desagradável com alguns deles, não é? Com a minha arrogância e estupidez. Mas eu tenho uma gratidão profunda por todos eles, porque esses professores, exatamente como eles eram, sem fantasiar, que é um guru, o professor, como ele é, com as falhas dele, ele ensinou-me aquilo que eu precisava de aprender naquele momento para dar o próximo passo. E eu percebi que eu dizia sempre, se eu tivesse um Yogananda, se eu tivesse um Babaji, se eu tivesse, sei lá, um Aurobindo, um Ramana Maharishi, aí é que eu seguia a sério. Mas este tipo não vou seguir.
se tu não tens um Babaji, porque se tu tivesse um Babaji ou um Jesus que dissesse levanta-te e segue-me, tu dizes, mas tenho aqui isto, tenho de tomar conta. Não ias, percebes? Portanto, tu tens o professor que tu precisas e tens o professor que tu mereces. E não é como fatalidade, é mesmo o que tu precisas neste momento. Então, ao aceitares seguir o professor que te é trazido e que é trazido pelo coração, é tu ouvires um podcast e uau, ou tu vais a um retiro no Bali, uau, percebes? Há um professor que vai tocar de alguma forma a tua alma. Em diferentes momentos podem ser vários, como eu digo, eu tive vários professores ao longo do caminho, mas quando toca a alma, levanta-te e segue. E levanta-te e segue, se o melhor para ti for, ok, agora na sociedade faz este projeto e tens o apoio do teu professor, faz esse projeto e tens o apoio do teu professor, porque aquele projeto vai ser aquilo que na Índia se chama a lila, não é? O jogo do mestre para tu aprenderes as lições que aprenderias da mesma forma no mosteiro, desde que estejas integrada dentro desse jogo. E então, da minha perspectiva, esta é uma forma, claro que tens a corrente mais moderna de o mestre está cá dentro, que não é moderna, é muito antiga, mas é depois de muito aperto, sai o mestre interior e tu segues o mestre interior. Mas pronto, hoje em dia as pessoas gostam de saltar passos e então, atalhando o mestre está cá dentro e tu segues o mestre interior. E mesmo isso funciona, de certa medida. Tu vais fazendo erros, vais batendo com a cabeça, vais aprendendo, vais descobrindo que, mas eu tenho um mentor ali no meu negócio, eu tenho um PT no ginásio, eu tenho uma pessoa que porque é que aqui na espiritualidade eu acho que sou o rei da cocada? Porque é que eu, nesta área que é tão mística, tão estranha, tão fora da caixa, que quando tu chegas a certos níveis de consciência, literalmente és um bebê e agora o que é que eu faço com isto tudo? Aí não, aí eu já sou o mestre. Portanto, da minha perspectiva, sem julgamento, é muito útil ter um professor a acompanhar-te, seja ele quem for. Ter alguém que te valida, digamos assim, os passos para tu poderes caminhar segura. Então acho que é muito bom o caminho que tu estás a fazer, que eu sinto que é um passo natural para ti e que espero que as pessoas que te ouvem se atrevam a fazer os passos que tu fizeste e não só onde tu estás agora. Tipo, ela foi apertada durante uns anos. Pronto, está bem, vou ser apertada durante uns anos. Porque, a meu ver, há uma grande mais-valia nisso. Não é que seja absolutamente necessário, é muito bom, parece-me a mim. Sim, olha, estou completamente também de acordo contigo. É algo que eu tenho contemplado muito hoje em dia, de, como estavas a dizer, ser difícil até tocar neste tópico. Parece que é um tópico sensível, não é? É um tema sensível. Há pouca abertura às pessoas poderem considerar ter um professor nesta área. E claro que nós sabemos de N casos em que realmente pessoas que não estavam nesse lugar abusaram de poder, mas isso sempre houve em qualquer coisa, não é? Nós temos isso em Hollywood, temos isso em empresas, temos isso em tudo, portanto não é só na espiritualidade, não é? Mas lá está, em vez de estarmos então com medo de poder abrir-nos a ter um coach espiritual, chamemos-lhe, ou um guia espiritual, ou um mentor, um professor, como quisermos chamar, como temos para outras áreas da vida, não é? Como fazemos psicoterapia, se calhar, para cuidar de uma área da nossa vida, como temos um Tony Robbins para outra área, portanto, como estavas a dizer, não é? Temos outros coaches noutras áreas. Em vez de estarmos a limitar-nos e não nos abrir a essa experiência, eu questiono-me sempre, mas por que não trabalhar dentro? Porquê que eu não olho para mim e não tento eu transformar ao máximo para aumentar a minha autoestima, a minha autoconfiança, não me tornar uma pessoa facilmente manipulável, não estar à procura de validação, não é? Poder-me abrir, por exemplo, a um grupo, a uma comunidade, a um professor, a um caminho, um corpo de ensinamentos, sem perder a minha individualidade, não é? Ou seja, no sentido de consciente de mim e de como é que eu estou a contemplar, porque senão não é diferente do que um rebanho de outro tipo, se é que me entendes, não é? Portanto, vou fazer só porque toda a gente está a fazer. E isso não é, na minha ótica, verdadeira espiritualidade. Portanto, claro, tendo o teu compasso interior, não é? Estando conectado com o teu sentir, mas se estiveres nesse lugar inteiro, tu não tens medo de falar com quem quer que seja, de ouvir, de poder contemplar outra abordagem, de poder mergulhar a fundo em algo. E parece que há um grande medo nisto, não é? Eu meto um pezinho, mas não mergulho fundo. Porque pode ser estranho, porque não sei o quê, porque tenho medo que, sei lá, de repente me perder ali, qualquer coisa, ou nunca vou reconhecer ninguém como uma autoridade espiritual ou como um professor que me pode ajudar, porque isso seria eu estar-me a baixar aos olhos não sei o quê, e somos todos muito horizontais. Sim, nós em alma, não é? Em termos de self, nós somos a mesma essência, mas estamos em fases de trilho diferentes. Sim, E podemos ajudar-nos uns aos outros, não é?
era o que estavas a dizer, alguém que está a caminhar mais à frente pode-te ajudar a trilhar essa parte do caminho. Sim, e na minha perspectiva, a mais-valia do professor não é só para mim. A chave toda, a meu ver, de teres um professor a guiar-te é uma relação que se estabelece. Ou seja, tu estabeleces um relacionamento com um professor. E esse professor, que dependendo do teu nível de consciência vai ser uma pessoa quase normal, não vai ser uma pessoa que consegue fazer milagres, por exemplo, esse professor vai crescer com o processo que está a fazer contigo. E é para os dois lados. O professor precisa do aluno e o aluno precisa do professor. E os dois crescem, mas é preciso estabelecer uma relação. E é aqui que muitas vezes nós falhamos hoje em dia. Nós não estabelecemos uma relação. Nós ficamos... aquela pessoa é importante. Fala na televisão, ou uma coisa assim. Ou é um mestre disto ou daquilo. E eu sou aqui só, vou fazer tudo o que ele me diz. Não, eu lembro-me quando eu fazia tudo o que o meu professor me dizia, ele ria-se na minha cara e coisa. Mas tu não tens consciência, não tens autonomia, não tens... E então um bom professor vai sempre estabelecer esta relação numa perspectiva de crescimento, não numa perspectiva de exploração, não numa perspectiva de ter um escravo, não numa perspectiva... E o que me apercebo mais e mais é que quando tu estás a guiar alguém, quando é o início do caminho, porque todos começamos a guiar pessoas muito antes de estarmos preparados, acho que é assim que funciona, porque é parte da nossa evolução. No início do caminho tu sentes-te muito, muito importante quando estás a guiar alguém. Estas pessoas ouvem o que eu digo. o que eu digo que é papagueamento do que o meu professor me disse. Exato. Mas pronto, mas não importa, sou eu que digo agora, portanto, olha que importante que eu sou, não é? Estou aqui a passar sabedoria para as pessoas e as pessoas ouvem-me e gostam de mim. E então há aqui toda uma ferida emocional que é nutrida com isto. E depois faz a jornada, não é? Porque os alunos não são tontos, mesmo aquelas pessoas que são um bocadinho subservientes, a certa altura acordam, dão-te porrada, zangam-se contigo, e depois tu tens de te confrontar com esta lição dura de estares a guiar alguém que te odeia, basicamente. E para quem não está num caminho espiritual, aprende a mesma lição na vida, porque o teu filho ou a tua filha aos 13, 14 anos vai-te fazer um manguito e vai dizer... Não, os meus amigos são mais importantes que tu, que te sacrificaste, que me carregaste, que me educaste. Não, tu não importas para nada, o que importa é ali. E tu tens que aprender a amar aquele ser humano sem teres nenhum retorno. E aí começas a tua jornada de amor incondicional, que é o mesmo que o professor começa quando as pessoas de repente já não estão a adorá-lo. Exato. E um bom professor passa por isso, passa pela fase de insuflar o ego espiritual. Uau, sou espetacular. Depois passa pela parte de levar porrada, ou dos alunos ou da sociedade, porque qualquer pessoa genuína hoje em dia vai ser socialmente atacado, digamos assim. E então socialmente vais deixar de ser bem visto, deixar de ser querido para as pessoas que estavas habituado a ser querido. E agora, como é que é? E depois começas a tua jornada de amor incondicional e depois chegas a um ponto em que vais perceber muito bem porque é que o Nimo Karoli Baba diz go, 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 porque é uma grande responsabilidade guiar alguém. É uma responsabilidade gigante e aos olhos de Deus ele cobra-te essa responsabilidade. Então aquela pessoa, como Jesus dizia, os homens que me entregaste não perdi nenhum. E, enfim, e essa cobrança é feita no final. E quando tu chegas a um certo nível e te percebes que esta cobrança é muito pesada, é muito séria, tu levas muito, muito a sério aceitar ou não guiar alguém. Não é como antes, ao início é venham todos. Completamente. Eu sou aqui agora a pessoa que vos vai mostrar a luz. Na fase seguinte, que não é a fase final, na fase seguinte é 1 ou 2, 3, ok, 4, já grande responsabilidade. Como é que eu vou guiar estas pessoas? Pessoas muito complexas, com as suas idiosincrasias, com todos os problemas de vida que podem ter. E tu és responsável por aquela alma ser apertada da forma certa para sair o diamante lá dentro. Não é fácil. E então é nestes relacionamentos que eu acho que nós todos beneficiamos e todos crescemos, professores e alunos. Sim, sem dúvida. Então e diz-me um bocadinho como é que o Tantra apareceu na tua vida? Olha, apareceu depois do yoga, portanto eu comecei com yoga. Mas quando eu comecei, a professora, que era a Minodora Blumgren, que me trouxe, digamos assim, ela começou por dizer, eu vim abrir uma escola de yoga e tantra. Mas quando começámos nem havia escola, eles tinham acabado de chegar de outro país, portanto eles eram do norte da Europa, ela e o namorado dela, e estavam a arranjar casa, estavam no início. E depois começámos a ter encontros, era só eu que ia lá à casa deles falar com o professor, e chateava-me, não gostava dele porque ele sabia mais do que eu e eu não gostava de pessoas que sabiam mais do que eu. Mas depois, com o tempo, abriu este curso de Tantra, que ainda hoje tu dás, és professora desse curso. Eu fui professor desse curso e dei aulas a ti também, que foi muito curioso. E esse curso de Tantra, para mim, eu acho que é uma coisa que se
para já não é uma coisa que nós façamos publicidade que lhe faça justiça, acho eu. Até porque não acho que seja uma coisa que é publicitável. Acho que é uma coisa que é um chamado. Lá está, é o tal levanta-te e segue-me de uma forma muito soft, porque é só ir a uma aula uma vez por semana. Mas esse curso, que tu sabes, mas como há pessoas que podem não saber, vou dizer, que tem uma estrutura absolutamente fora de série, em que tu estás a estudar ao longo de anos e anos, e não é só estar, estás a estudar e a praticar e a atingir objetivos e a atingir... É quase como uma universidade da vida. Eu lembro-me do nosso professor, tu depois também foste aluna dele, o nosso professor nos dizer, porque ele era o professor dos professores, ele estava encarregue de formar professores para serem professores de Tantra, não é? E de Yoga também. E então ele dizia-nos que ser um tântrico é ser humano. A maioria das pessoas não está num nível de humanidade, está num nível um bocadinho animalístico. E ser professor de Tantra é chegar, pelo menos, ao nível humano. Depois logo passamos para o nível divino, mas primeiro ser humano. E é isso que eu sinto, aqueles anos, e para ser professor nesta linhagem, tu tens que fazer o teu curso de Tantra. E depois tens de ter 2 anos, ou 3, ou 4, depende do meu tempo, acho que foram 4. Agora, eu fiz 5 anos. 5 anos, pronto, é 5 anos de formação académica, digamos assim. Tu tens uma tese no final do curso. Portanto, quando as pessoas dizem, fiz um curso de uma semana na Índia e agora sou professor, nós fizemos 5 anos. Sim, e deixa-me só, não te interromper, mas só dizer uma coisa, e um aspecto super interessante que eu achei do curso é que, para além do exame prático e para além do exame teórico e para além da tese, um fator muito importante, não sei se tu também passaste por isso, era nós avaliarmos uns aos outros em termos de caráter. E eu achei isso super importante, como é que isso foi um fator de peso na tua avaliação final, que foi super contado. E exatamente pelo que estavas a dizer, porque o teu nível de humanidade é super importante. Eu estava na primeira leva, ou seja, a primeira vez que houve o curso de formação de professores de Tantra, eu estava nessa leva. Então nós não sabíamos, vocês já sabiam dos anos anteriores. E então não só fomos avaliados pelos colegas que estavam no curso, a fazer, na altura éramos 80 e tal pessoas, a fazer o curso todo o mundo, íamos ali àquele núcleo fazer esse curso, e não só eles nos avaliaram com os colegas que estão lá no curso, como contactaram pessoas do nosso país, contactaram o meu professor de Portugal e pessoas a dizer como é que eu estava, como é que era o meu serviço, a minha entrega, como é que eu era enquanto ser humano a lidar com as pessoas no dia-a-dia. Uau. E essa avaliação eu não encontrei mais lado nenhum. É uma avaliação que é muito real, é muito transversal. Tu és visto e tu és avaliado por aquilo que és. E não é fácil ser professor. Há muita gente que cai pelo caminho, porque o curso demora tanto tempo. Se a tua intenção é mais superficial, quer fazer aqui um cursinho para ganhar uns trocos depois com uma atividade, tu não consegues chegar ao fim. Então, eu acho que esta formação de Tantra que eu tive a bênção de ter e que graças a Deus continua e que temos cada vez que abre um novo curso, de todo o mundo vêm pessoas para aprender essa linhagem, eu acho que é rara e acho que para aquelas pessoas que ressoam com isso, porque lá está, pessoas para quem não é uma coisa demasiado longa, tens que trabalhar demasiado, tens que crescer demasiado, há uma curva de aprendizagem muito íngreme, tens que estar disposto a fazer muita coisa que não é para toda a gente, obviamente, até por motivos de responsabilidade de vida, às vezes não tens essa disponibilidade de vida, mas para aqueles que têm, eu acho que este curso é o curso de Tantra, que tu dás aulas, e depois o curso de professores, que já tens de estar no 2º ano, não é? A partir do 2º. Portanto, tens de estar a partir do 2º. Só para o exame de admissão. Só para o exame de admissão, e no exame de admissão tens de ter 75% ou uma coisa assim, não é? Não dá com 50% como na escola. Portanto, é toda assim uma série de requisitos que lá está, eu sinto que é um ensinamento reservado àquelas pessoas que querem, que estão preparadas para isso e que estão preparadas para todo o processo que isso traz. E para mim foi isso, foi eu estar muito entregue, muito dedicado. Eu parecia uma criança com os olhos esbugalhados. Eu lembro-me quando cheguei lá a primeira vez ao curso de professores, eu e o meu colega estávamos os dois, punhamos-nos assim muito direitos, em forma, quase como se fosse o exército, estás a ver? E o professor dos professores, passava a olhar para nós, ria-se, e nós ficávamos assim, ele está-se a rir porque nós estamos a comportar-nos como verdadeiros yogis. Direitinhos. E então é todo um processo que é para mim impagável e que eu tive a benção de poder fazer esse processo todo. Na altura, lá está, eu vivia em mosteiro, não tinha recursos financeiros, não tinha nada, e o curso paga-se bem, graças a Deus, acho que se deve pagar bem por aquilo, mas tive toda essa benção de, como eu estava de volta, lá está perguntando o que é que ele faz, ele está dedicado 100%, ok, então vamos dar-lhe aqui uma benção. E esse processo inteiro, acho eu, incluindo o final, que acho que toca num ponto que tu também gostas, incluindo o final, o projeto que me calhou e aquilo que eu tive que ir fazer que não tinha nada a ver comigo, dá-te uma grande transformação. E ainda que o teu objetivo depois não seja seguires continuadamente um caminho espiritual,
a tua vida vai ser muito diferente, acho eu. E acho que para mim foi isso. Portanto, o Tantra chegou desta forma, cristalizou desta forma, e depois aprendi muito quando fui professor, quando comecei a ter pessoas à minha responsabilidade. Ao início, lá está, venham ver, aqui eu é que falo muito bem e eu é que sei. Depois levar uma boa talhada da vida, ser assim um bocadinho espezinhado, que é para ver se o diamante apruma. E depois finalmente passar para um estado que eu acho que é um estado de maior responsabilidade, que ainda estou a desenvolver, acho eu, e de tentar ao máximo eu próprio ser um diamante para poder ajudar outros diamantes em bruto para ficarem mais polidos. Sim. Olha, queria terminar só a dizer-te uma coisa. Há bocado estava a dizer não digas, porque há aqui uma etapa, como tu sabes, de graduação final de tudo que eu ainda vou fazer em novembro. Okay. Por isso achei que ias revelar alguma coisa, não. senão para não ter spoilers. Mas queria terminar o nosso primeiro episódio fazer-te uma questão muito honesta, porque eu ainda sinto que tenho muito a aprender. E apesar de ter feito esses 8 anos de mergulho intenso, de mosteiro, como estavas a dizer, de toda essa pressão e todos esses sacrifícios que foram feitos, e agora estar neste movimento a já viver numa casa minha, ter um relacionamento sólido, ter trabalho, portanto dar aulas, toda uma dinâmica diferente. O grande desafio que eu sinto e que gostava de terminar colocando essa questão de aspirante para aspirante é eu sentir que agora estou a passar um bocadinho pelo aquilo que eu fiz aos meus professores, que foi, não a todos, mas a muitos deles, também tocámos isso um bocadinho ao longo do podcast, mas foi basicamente, eu reconhecia que estava a aprender imenso, que havia um valor nos ensinamentos que eram transmitidos, mas em alguns momentos eu não lhes perdoava os traços de humanidade deles. Eles caíam do pedestal, que eu os pus, com a minha expectativa, com a minha projeção, com a minha necessidade por um salvador, o que fosse, estás a ver? Com o meu lixo interno. Eu projetei tudo isso neles e toda essa pressão. E, portanto, ainda que eles nunca se tenham autoproclamado gurus e iluminados e nada disso, não é? Ou seja, eram professores que estavam ali com muito trilho já feito, mas também, lá está, a transformar e a praticar e a ser um exemplo dessa transformação contínua. Eu notei que durante muito tempo eu cobrava e quase que me desiludia. Estás a ver? Quase que eu pensava, então se ele ainda tem isto, ou se ela ainda é assim, então isto não pode ser genuíno, estás a ver? Ou então isto... E eu lutava com isto, porque depois o meu coração sentia que sim, eu sabia que aquilo não vinha do lugar certo. Então, quer dizer, eles perdoam a minha humanidade e aceitam-me como aluna, mas eu não consigo ter essa compaixão com os meus professores, sabes? Então havia ali um confronto e agora eu sinto muito aquilo que tu disseste, a responsabilidade. Eu acho que já passei essa fase de que giro estar a falar sobre isto e estar a dar aulas e ter 40 filhos, como eu costumo dizer, à minha responsabilidade entre aspas, mas agora eu sinto mesmo essa responsabilidade, já não é entre aspas, sabes, eu sinto-os mesmo, e não é só chegar ali e dar aulas, eu estou conectada às pessoas e sinto o quão as pessoas estão a ouvir quando me perguntam uma opinião, e eu tenho mesmo de sentir que estou a dizer do lugar certo, que estou a ser humilde, que estou a ser honesta, porque aquela pessoa vai levar aquilo que eu estou a dizer de uma forma se calhar diferente do que outra pessoa qualquer, não é? Portanto, há um lugar, não é, que estamos a ter, ainda com a nossa humanidade. E aquilo que eu noto é que isso vem com muito o que é de bom, mas também de menos bom. E a forma que eu tive de lidar com isso foi também ser muito honesta com o meu processo. Sempre que eu estou a dar aulas, eu dizer, ok, isto é o ensinamento, qual é que é a minha jornada de transformação para conseguir tornar-me um exemplo daquele ensinamento, mas não falar de um lugar de eu já consigo fazer isto a 100%. Se calhar algumas coisas sim, mas outras não. Não é? E, portanto, ser muito transparente ao máximo do que eu consigo, não é? Do que eu estou consciente, que eu também estou eu própria num caminho de desenvolvimento, estou se calhar só uns passinhos em algumas coisas à frente, enquanto que se calhar alguns deles noutras áreas da vida até estão mais à frente do que eu. Percebes o que eu estou a dizer? Ainda assim, lá está, há muito eu sinto esta pressão de, como dizer, esse desafio de lidar com a desilusão de pessoas que eu sinto que tinham imenso potencial, lá está, e que tinham-lhes tocado a alma, e de repente, por não conseguirem fazer este salto, o caminho, por exemplo, fica por aí, não é?
Sim, isso. E isto também é o meu ego, ou seja, isto também toca no meu ego, não é? Porque eu tenho que confiar que as coisas são como são, não é? E cada pessoa tem aquilo que precisa de ter. E eu não estar lá à procura dessa validação com a pessoa ficar, estás a ver? Ou seja, estou aqui mesmo a partilhar-te o meu processo interno, não é? De ter começado a dar aulas, ainda é algo muito recente para mim, não é? Tem 2 anos. E, portanto, eu noto todas estas dimensões, não é? Que ainda existem, a vir ao de cima para eu lidar. Sim, e aí é onde eu acho que aquilo que eu disse do relacionamento é a chave. Ou seja, um bom aspirante fala com Deus e diz-lhe assim: olha, eu vou fazer o que este professor que tu puseste à minha frente diz. Portanto, eu vou fazer o que ele diz. Se não for ele, é bom que arranjes outro, porque eu vou fazer o que o meu professor diz. E um bom professor, Deus diz-lhe: olha, que ele vai fazer o que tu dizes. Tu tens de ter muito cuidado, porque ele vai fazer o que tu dizes. E é uma grande responsabilidade, a pessoa vai fazer o que tu dizes. O problema maior que eu vejo hoje em dia não é esse, o problema é o contrário, é a pessoa não faz o que tu dizes e está sempre à cata dos problemas do professor e está sempre, como eu fiz o mesmo que tu, e então não havendo esta relação, tu não cresces. Por exemplo, dos maiores saltos de consciência que eu dei foi quando alguém que estava no caminho há 2 anos, com os olhinhos inocentes, com 20 e poucos aninhos, e eu já uma pessoa mais madura e com bastante experiência, me diz: eu preciso que tu sejas mais rápido. Porque naquela altura eu tinha um mantra que é um processo. Todas as minhas falhas de caráter é um processo. É por isso que eu ainda tenho esta falha. É por isso que eu ainda tenho este problema, este. É um processo. E a pessoa, com maior inocência, como estávamos numa boa relação professor-aluno, disse: eu preciso que tu vás mais rápido. Tu dizes muitas vezes que é um processo. Pá, há coisas que não são um processo. Tu tornaste vegetariano, não foi um processo. Tu deixaste de ser violento, não bates em pessoas, não usas a tua força física para fazer mal a outros, não foi um processo. Tu decidiste e fizeste. Tu não entraste para um ashram num processo, não foste visitar e sair, tu entraste. Portanto, eu preciso que tu faças o mesmo agora, senão eu sinto que estás a alentar, estás a ir mais devagar, estás a ficar lento. Eu preciso que tu transformes assim. E este wake-up call de um aluno, de uma pessoa que te ama, de uma pessoa que está ali a crescer contigo, porque é uma relação em que os dois crescem, para mim é uma das formas mais rápidas de eu transformar. Na ausência desse aluno, ou para uma pessoa na vida comum, um filho, tu não farias muita coisa se não tivesse a responsabilidade de um filho. Tornavas-te, se calhar, muito mais facilmente viciado em coisas destrutivas, letárgico, abandonavas responsabilidades. Mas como tens ali um filho que olha para ti com aqueles olhos e que precisa realmente, para sobreviver, para ter uma boa vida, que tu sejas melhor, então tu és. Porque há ali uma relação quase inquebrável. Pai-filho, mãe-filho, tu não quebras essa relação. O problema é que, na nossa sociedade, a relação professor-aluno, ou mestre-discípulo, é facilmente quebrável porque já temos uma conjectura social que nos diz: isso não é seguro, isso não é uma coisa boa, isso é só exploração, isso é só manipulação, isso é por causa do dinheiro, é por causa do sexo, é por causa daquilo. Nunca, no subconsciente coletivo, tu associas professor-aluno a amor. Associas associas a uma coisa opressiva. E então é muito importante quebrar esse padrão primeiro em ti. Ou seja, e estou a falar pelo que eu fiz, eu com o meu professor, eu começar a aceitar os meus professores e hoje render-me quem for o professor que está à minha frente. Neste momento tenho a minha professora de yoga, é ela que me guia, eu falo com ela, mando-lhe mensagem quase todos os dias, pergunto-lhe: olha, estou a fazer esta prática, senti isto, independentemente de eu reconhecer nela ou não a autoridade. É o professor que eu tenho agora, é este o professor que me vai guiar, e isto vai dar a este professor uma oportunidade de crescimento, vai-me dar a mim uma oportunidade de crescimento, sem dúvida, se eu fizer a minha parte certo. Eu só tenho que fazer a minha parte certo. Então, eu acho que mais do que pensar: ok, está tudo bem, ok, é um processo, é ver cada uma dessas pessoas, porque se estiveres realmente ligado a essa pessoa na alma, vai-te doer muito aquela pessoa estar a desviar ou estar a ir. E dói, sim. E usares essa dor para: chega, eu não faço mais isto nunca mais. Pumba. E usares aquela energia mais, tu sabes, não é? De Chinamasta, para quem sabe a tradição tântrica, e dizeres: chegou e parou. Aqui, eu nunca mais vou perder um aluno por causa deste problema. Posso perder por outros, mas... E desta forma tu constróis a tua escada com a relação que tens com os teus alunos. E podes perder um, claro, mas não é uma coisa que tu te comeces a ver um padrão. Já tenho 7 alunos que foram por causa de eu fazer ainda isto. Não é admissível, não é aceitável aos olhos da integração. Portanto, é isto que eu te posso recomendar, que uses esses momentos maravilhosos, não como fui descoberta, agora está aqui exposto uma parte do meu ego, então vou só defender-me dizendo que é um processo. Não. Fui descoberta para mim mesma. Eu estou a ver que está aqui um problema que não posso ignorar mais. Bora, agora transforma isto. Seria assim que eu faria. Sim, faz todo o sentido, e é mesmo nesse espírito que eu quero crescer, porque é mesmo seres aquele... E acho que é aí que tu és um exemplo. Nós não estamos ali para fingir que somos perfeitos, estamos ali para ser um exemplo de transformação contínua. E eu tive essa experiência porque tenho
quase 20 alunos que me acompanham há 2 anos agora, estão a chegar ao final do 2º ano de Tantra. E eu pedi-lhes feedback, já há essa relação, e eu disse, olha, digam-me, mas não tenham receio, digam, olha, falas mal, ou este exemplo não resulta, ou o que seja, mas digam, sejam super honestos com o feedback. E houve um aluno que disse uma coisa muito interessante, que foi, tudo aquilo que eu poderia ter para te dizer no início, tu já transformaste. E isso tocou-me imenso, porque ele estava atento, ele deu-me também espaço, ele permitiu-me espaço para crescer. E isso também me tocou imenso, poder ver que isso é reconhecido, e também que deu-me, como dizer, um alento para continuar realmente a perceber que o caminho é exatamente esse, não é estar ali a fingir que não tenho falhas, que não tenho traumas ainda para resolver, que não tenho ainda coisas para curar, mas realmente poder ser um exemplo de transformação contínua de quem quer lidar com o feedback da vida e crescer e transformar. Sim, e aí tu vais perceber a beleza do caminho de professor, de ser uma professora. Porque pensa em ti como aluna. Quando tu vês o teu professor a fazer uma coisa que tu sabes que não está bem, e tu lhe dizes, olha, desculpa estar-te a dizer isto, gosto muito de ti, mas este aspecto da tua personalidade é muito estranho, pá, não se coaduna com o que tu me ensinas, tu ensinas-me isto, e agora aqui neste momento em que mais ninguém vê, tu fazes aquilo, e o teu professor olha para ti nos olhos e diz, nunca mais vais ver eu fazer isto. Toma atenção, investiga, procura, tenta descobrir, e se alguma vez me vis a fazer isto, diz, mas não vais ver mais. Esta segurança de um professor que diz, ok, aceito o desafio, em vez de, eu também sei que tenho este problema e vou escondê-lo, aí é onde o professor perde a oportunidade de crescer, porque quando o professor está ativo, um desafio, um problema, uma crise, é um momento em, sabes, arregaçar as mangas, esfregar as mãos e uau, agora vou transformar isto, Deus está-me a trazer a oportunidade de transformar isto agora. E então, nessa perspectiva, aquele aluno vai ser cada vez mais e mais e mais fiel a ti, vai ser é por isto que eu a sigo. É por isto que eu a sigo, percebes? Porque continuadamente, tu no nível em que estiveres, seja ele qual for, sempre que um aluno genuíno, é uma pessoa que está ouvindo uma palestra e diz, tu és feia, isso não importa, mas um aluno teu que está ao teu lado e que está a crescer contigo, te diz, olha, eu sinto, e diz da forma correta, com a atitude correta de alguém que tem uma relação de amizade e de relação de professor-aluno, e te diz, olha, isto não está bem, e tu dizes, ok, vou tratar disto imediatamente, daqui a uma semana está isto feito, e depois, a partir daí, verifica se não está tudo bem. Esse aluno nunca mais larga aquele professor, porque aquele professor é genuíno e aquele aluno torna-se um aspirante, em vez de ser só uma pessoa que vai às aulas, passa a ser uma pessoa que quer realmente ter essa capacidade, porque essa é uma capacidade rara de tu apontares uma coisa, mesmo na vida social, tu apontares uma coisa a alguém e essa pessoa dizer, obrigado, olha para mim outra vez, fica perto e nota se ainda cá está. Quase ninguém faz, a maioria das pessoas o que faz é aponta de volta, então e tu? Tu fizeste aquilo também. E pronto, agora temos uma lavagem de roupa suja em vez de uma purificação de alma. Então é isto que eu te recomendo. Muito obrigada, Ronan. Olha, agradeço-te imenso por poder ter aberto o podcast contigo. Muito obrigada por isto. Obrigada por existir. Obrigado eu, porque honra-me muito. Sabes que eu nesta fase sinto-me uma grande necessidade de estar mais recolhido. Eu sei. E é muito interessante tu, de vez em quando tenho este privilégio de poder falar com algumas pessoas que me convidam para falar. E eu não o tomo como garantido, sabes? Tomo como um privilégio e que acho que de alguma forma me enriquece muito poder vir ter este tipo de conversas, porque sinto que muitas vezes tenho aqui algumas coisas que serão talvez interessantes de dizer, mas que neste momento não me interessa dizer, e que se ninguém puxa, se ninguém faz assim como tu fizeste hoje, se calhar alguma pessoa, alguns, precisava de ouvir aquilo. Então espero que seja útil. Obrigado por me convidares. Obrigada. E queria também perguntar-te como é que as pessoas te poderiam seguir ou ouvir ou ter acesso às tuas redes? Eu não estou muito ativo neste momento, mas eu tenho Instagram, Ronan Pinto Golão, no Instagram, e o que eu estou a preparar, digamos assim, se calhar não é tão atraente para um público tântrico, mas estou a preparar um curso de meditação ao estilo daqueles cursos que nós fizemos, ou seja, não é um curso de meditação de um fim de semana, são 3 anos com aulas semanais, e isso deve estar a começar em outubro, novembro. E então, quando estiver a começar, estarei mais ativo nas redes e a falar sobre isso. E tu? Onde é que as pessoas te podem encontrar, Kalas Ananda? Então, podem encontrar-me no Instagram, Kalas Tantra Portugal. Obrigada por nos estarem a ouvir. E fiquem atentos para o segundo episódio do podcast do Tântrica Aspirante. Obrigada, Ronan. Obrigado.